E aí, pessoal, vamos fazer a correção de exercícios, aproveitar, reforçar conceitos ou tirar dúvidas do que a gente já estudou nas semanas anteriores. Tá? Lembrando que a gente está falando dos pontos notáveis nos triângulos, e a última aula nossa foi aquele vídeo de construção do baricentro e do circuncentro e do incentro. Tá? Estamos aí na página 66, tá? E o primeiro exercício vai ser: sendo G o baricentro do triângulo ABC, determine as medidas x, y e z, considerando que os segmentos de reta AG, NG, G, CG medem respectivamente 10, 6, 14. Então aqui, ó, lembrando, o baricentro encontra as linhas medianas. Então os lados aqui do triângulo estão todos divididos na metade. Só que o mais importante para esse exercício é lembrar que o baricentro divide cada linha mediana em dois segmentos, na proporção de que um é o dobro do outro. E lembrando que um pedaço maior é do baricentro para o vértice. Tá? Então aqui, ó, nessa linha central que eu estou mostrando agora, o pedaço de cima vale 10. Então o pedaço Z é metade do 10. 5 centímetros. Mesma coisa com a linha que vai de P, passando por G, chegando em C. De G para C são 14, então o meu X é metade, ele é 7. Por fim, você tem o último segmento que vai de B até o N, passando pelo G. Só que dessa vez ele está te dando o pedaço menor, de G para N valendo 6. Então, o pedaço de Y, que é de G até B, está valendo o dobro, valendo 12 centímetros. O segundo exercício é um problema de construção. Então, vou deixar para vocês resolverem ele. Tá? Questão 3 diz assim: determine o perímetro do triângulo ABC, representado a seguir, sabendo que o ponto G é baricentro e os segmentos AM, AN e CL medem respectivamente 5,2, 4,3, 3,3. Então aqui, ó, primeira coisa, marca o segmento que a gente deu. Então de A para M, 5,2. De A até N, 4,3. E de C até L, 3,3. Tá? Do jeito que foi montada a figura, lembrando que G é o baricentro, então cada linha dessa aqui que está passando por dentro do triângulo é uma mediana. Então os lados que ele me deu aqui, os segmentos de reta que ele me deu, já representa quanto que vale? Metade do lado do triângulo. A gente completa colocando a outra metade. Então, se de M para A vale 5,2, de C para M também vale. Se de A para N vale 4,3, de B para N também vale 4,3. Se de C para L está valendo 3,3, de L para B também vale 3,3. Então, você tem, ó, de A até C são 10,4 centímetros, de A até B são 8,6 centímetros e de B para C são 6,6 centímetros. O perímetro, então, é a soma desses três termos em azul. Então, o perímetro vai ser 8,6 somado com 6,6 somado com 10,4. Aqui vírgula debaixo de vírgula para resolver soma com números decimais. 6 com 4 é 10, com mais 6 é 16. 6 com 8, 14, com mais 1, 15. E aí você tem como perímetro 25,6. Chegamos na página 68, questão número 1. Considerando o conceito de bissetriz de um ângulo como lugar geométrico, explique por que o incentro é o ponto do plano equidistante dos três lados do triângulo. Aqui é para lembrar que, além de ser encontro das bissetrizes, o incentro
também é o centro da circunferência inscrita. Então, como a circunferência é uma região onde todos os pontos têm a mesma distância do centro, aqui nós temos que os pontos têm a mesma distância dos lados do triângulo. Então aqui a explicação é só falar. Porque também é o centro da circunferência inscrita. Da circunferência inscrita do triângulo. Questão 2. Sendo I o incentro do triângulo representado a seguir, determine as medidas x, y e z. Incentro encontra as bissetrizes e a bissetriz é a linha que divide o ângulo ao meio. Então aqui, como ele está te dando de uma linha até uma outra linha o valor do ângulo, essa linha aqui, ó, que se cruza nesse ponto I, são as bissetrizes. Sendo as bissetrizes, os ângulos são iguais. Então o x está valendo 20, o y está valendo 36, enquanto que o z está valendo 34. Tá? Se a bissetriz divide o ângulo ao meio, então as duas partes são iguais. Questão número 4. Determine as medidas dos ângulos A, B e C no triângulo ABC a seguir, sabendo que D é o incentro do triângulo. Então aqui, novamente, temos um incentro, só que a diferença agora é que ele te dá o incentro, os ângulos entre as bissetrizes e quer saber quanto vale o ângulo de cada um aqui dentro. Tá? Então lembrando, aqui eu tenho para uma bissetriz dois ângulos iguais, x e x marcados no ponto B. Tenho aqui, ó, para esse outro triângulo, eu tenho y e y para resolver esse tamanho. E, por fim, aqui em cima no vértice A, tenho z e z. Tá? Para resolver esse problema, então aqui já faz o seguinte, ó, pegar cada um dos triângulos separados e fazer a definição de triângulos, que a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, no triângulo ABD, então, triângulo ABD, eu tenho 120 somado com x somado com z, dando 180. No triângulo ADC, ou ACD, faz a mesma coisa. 110 mais o valor de Z mais o valor de Y igual a 180. Já o triângulo aqui da base, a gente tem no triângulo BCD 130 somado com x somado com y, dando 180. E o que a questão quer saber é quanto vale a medida de x, de y e de z. Todos eles separadinhos aqui. Tá? Então aqui a gente vai resolver em forma de sistema de equações. Então, primeira coisa, vou juntar o que dá aqui nas equações, deixando somente as letras separadas e passando as letras para o outro lado. Então eu tenho aqui, ó, da primeira equação, x mais y igual 180 passa subtraindo. Então 180 menos o 120 vai me dar 60. Na equação do meio eu tenho o z e o y. Então eu tenho z mais y igual 180 menos 110, que me dá 70. Na equação aí
de baixo, eu tenho x mais y igual aí 180 menos o 130. E isso aí vai me dar 50. Aqui tem vários caminhos para resolver esse sistema de equações, né? Pode usar lá o x, jogar na de baixo, apesar de ter 3 letras para calcular. Aqui vou resolver de um jeitinho diferente. Vou pegar a equação do meio, vou multiplicar por menos 1 inteira, tá? Dos dois lados, e as outras duas vou deixar do mesmo jeitinho que tá. Então vai ficar assim, ó. A primeira fica x mais z igual a 60. A segunda vai ficar menos z menos y igual a menos 70. E a última continua do jeitinho que está. X mais y igual a 50. Essas três equações juntas, eu vou transformar numa só, somando termo com termo. Então aqui eu tenho, ó, x mais z somado com menos z com menos y com mais x mais y. Por etapas, ó. Até grifar as cores. Quando eu estou somando todo mundo, ó, o menos z cancela com o mais z. E o menos y com o mais y. Vai sobrar para mim x com x. E do outro lado, ó, eu tenho o 60 somado com o menos 70. Vai me dar menos 10. O menos 10 somado com 50 vai me dar 40. Aí eu chego que o x está valendo 20. Aí o x valendo 20, eu volto aqui no começo. Vou separadinho na primeira equação. Eu tenho aqui 20 mais z, ele vale 60. Então o z está valendo 40. Para a última equação, eu tenho x mais y, só que o x está valendo 20. Então o 20 somado com o y vai me dar 50. O y é 30. Sabendo disso, ó, eu fecho meu probleminha. O ângulo B, ele vale x mais x, vale 40. O ângulo C é y, vale 60. E o ângulo A é z com z, está valendo 80. E aí a gente chegou no finalzinho desse exercício. Na página 69, o primeiro exercício diz assim: trace a altura relativa ao lado BC de cada triângulo. Depois, determine a medida de cada altura traçada, sabendo que a medida do lado de cada quadradinho da malha é meio centímetro. Aqui então a gente tem 3 exemplos de como que você determina a altura de um triângulo. Tá? Ele está falando para você usar o lado BC como sendo a base. Então, você tem que fazer uma linha reta que sai do ponto A e tem que ser perpendicular com a linha BC. No nosso primeiro exemplo, é isso daqui. E aí marcar o tamanho. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de meio centímetro. Então aqui está valendo a altura 3 centímetros. No próximo exercício, eu tenho aqui, ó, ponto A para o lado BC. É só fazer também uma linha reta e ela fica coincidente com o próprio lado AB. Então esse triângulo aqui acaba sendo um triângulo retângulo. O tamanho dessa altura vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então 3,5 centímetros. O mais difícil agora é esse último, porque se trata de uma altura do tipo externa. Então você vai ter que chegar numa linha de 90 graus vindo até aqui, ó, onde ela encontraria a linha BC.
Tá? Você pode até pensar como se fosse uma rampa que você está subindo, e aí você chega aqui na beirada e você olha para baixo, para saber qual que é a altura que essa rampa tem. E aí, representando o que você está vendo, ó, é essa linha que você vai enxergar. Onde essa linha aqui, ela tem que encontrar a linha correspondente ao lado BC. Então, trata-se de uma altura externa, mas você continua procurando a linha de 90 graus. E aí, para calcular o tamanho, você tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, 2,5 centímetros. Então, lembrando, uma altura sempre é uma linha que sai de um vértice e vai para o lado oposto do triângulo, sendo perpendicular a esse lado. Ela pode ser dentro do triângulo, pode coincidir com um dos lados do triângulo, ou pode ser externa ao triângulo. Chegamos aí na página 70. Considerando o conceito de mediatriz de um segmento de reta como lugar geométrico, explique por que o circuncentro é o ponto do plano equidistante dos vértices do triângulo. Aqui é aquela outra construção que a gente tinha feito no vídeo passado. Tá? A gente fez do incentro, já comentamos na questão anterior, e agora a gente está falando do circuncentro. Então, o circuncentro ele é um ponto que é o centro da circunferência circunscrita. E aí, lembrando, essa circunferência ela bate nos 3 vértices do triângulo, garantindo aí essa parte de ser equidistante, ou que ter a mesma distância. Então aqui, ó, é o centro da circunferência circunscrita do triângulo. Circunferência que fica fora, incluindo aí os 3 vértices do triângulo. A questão 2 é uma questão de construção com régua e compasso. Vou deixar para vocês fazerem depois. Tá igualzinho uma outra questão que também já tinha pulado. Chegamos então na página 72. E o primeiro exercício diz assim: nas figuras a seguir, considere o triângulo ABC isósceles de base BC e faça o que se pede. Item A. Determine o valor de x. Então, se o triângulo aqui é isósceles na base BC, significa que o lado AB e o lado AC têm o mesmo tamanho. Então, se tem o mesmo tamanho, aqui em forma de equação, você vai falar que as duas são iguais. Então, vai ficar 2x menos 7 igual x mais 5. Esse x da direita vai passar subtraindo, 2x menos x é x, e esse menos 7 vai para o outro lado positivo, somando. Então, o 5 que já está aqui, adicionado com o 7, te dá x valendo 12. E esse é o item A. No item B, ele quer que você descubra qual é o tamanho do lado BC, que vai ser a sua base. Usa a mesma ideia. Calcula o valor do x primeiro, sabendo que o AB é igual ao AC. Vou fazer aqui no meio que tem mais espaço. 3x menos 10 igual a x mais 4. Esse x vem subtraindo, fica 2x. O menos 10 passa somando. Então, fica 10 mais 4, 14. O seu x, então, é o 14 dividido por 2, e te dá 7. Só que a questão do item B não quer somente o x. Ele quer saber o lado BC. Então, o lado BC ele vai ser dado por essa expressão que está aqui escrita na base, 2x mais 4. Só que o seu x é 7. Então, 2 vezes 7 mais 4. Então, o seu lado BC vai ser 14 mais o 4. Lembra que a multiplicação você faz primeiro. Então, 2 vezes 7, 14, mais o 4, 18.
Na mesma página, o exercício 2 diz assim: os ângulos da base de um triângulo isósceles são representados por x mais 30 e 2x menos 20. Calcule o valor de x. Mesma coisa que aconteceu no exercício primeiro. No triângulo isósceles, além dos dois lados serem iguais, os ângulos que ficam na base também são iguais. Então, quando ele representou para você aí x mais 30 e 2x menos 20, ele está falando isso aqui para vocês. Que tem aí, ó, o triângulo isósceles. Então, esse lado igual a esse lado, e por consequência, vamos ter esse ângulo aqui igual a esse ângulo de cá. E ele deu as expressões que correspondem a esses ângulos. Uma é x mais 30 e o outro 2x menos 20. Resolvendo tudo x para um lado e não tem x para o outro. Aqui vou deixar o 30 no lado que está e o menos 20 eu vou passar para o outro lado somando. No lado direito o 2x vou deixar do jeito que está e esse x da esquerda vem subtraindo. Então descubro que o x ele vai ser 50. Como a questão pede só o valor do x, a gente para por aqui mesmo. Questão 3 diz assim: sabendo que os triângulos representados abaixo são isósceles de base BC, determine o valor de x. Então aqui no primeiro problema, no primeiro desenho está tortinho o seu triângulo, mas a base sendo BC aqui, o lado AC e o lado AB são iguais, que é o que representou fazendo esse risquinho aqui. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, o ângulo C dentro do triângulo, tem o mesmo valor do ângulo B dentro do triângulo. Como a gente já sabe esse ângulo de dentro como sendo 30, então a gente sabe que colocando y aqui dentro do triângulo, a gente faz 30 mais 2y igual a 180. A gente chega aqui, o y ele vai ser 150. E por fim, o seu y vai ser 75. Então a gente colocou uma variável extra para saber o que está acontecendo. E aí você pode escolher agora o caminho para calcular o valor do x. Você pode fazer que o x é o ângulo externo, então ele é y somado com 30, então 75 mais 30, dando 105. Ou você pode fazer que dois ângulos consecutivos, dois ângulos, um encostado no outro, também são complementares, são suplementares. Então, x somado com y tem que dar 180, e seu y vale 75. Então, seu x seria 180 menos os 75, que te dá 105. Também pode ser desse jeitinho, tá? Mas qualquer um dos dois estaria valendo. No item B, o lado BC é esse aqui, e aí significa que esse x que tem aqui, ele também está aqui. No ângulo B, você vai ter o mesmo ângulo que tem no ângulo C, igual aconteceu no item A, tá? Só que agora o seu ângulo faz parte da variável, então é x também igual no ângulo C. E aqui não tem muito o que fazer, tem que trabalhar com o ângulo externo mesmo. O x mais 70 é o ângulo externo, e ele sempre vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Então, 2 vezes x. Para isolar, o x vai passar subtraindo, você já chega que o x vale 70. Tá? Então, a gente vai parando por aqui. Os que eu pulei, vocês vão resolver. E qualquer coisinha aí que ficar de dúvida dessa resolução de exercícios, podem mandar perguntas para mim. Tá ok, gente? Bom serviço para vocês.